Olá, seja bem-vindo ao segundo treinamento da TechPet. O meu nome é Herbert e eu vou conduzir esse treinamento com você. Então vamos para o treinamento. Esse nosso segundo treinamento será sobre a operação da agenda e dos serviços do sistema TechPet. Então vamos lá, já estou com o nosso sistema aberto na área de agenda, que será utilizada para ministrar esse treinamento. Eu irei utilizar aqui a visualização ver todos, mas sabendo que você tem a opção de ver individual. No primeiro treinamento, nós já exploramos um pouco sobre isso, mas quero reforçar que esses botões aqui são filtros. Então, a partir do momento que eu clico, eu desabilito esse filtro. Se eu quero ver todos os cancelados, eu clico e habilito e consigo ver os cancelados. Agora, nós, nesse momento, vamos focar na operação da agenda e tudo na agenda passa pelo agendamento. Nesse caso, depois de tudo configurado, funcionários, horários, serviços, nós partimos para o agendamento. Clico aqui em novo agendamento. Nesse local, eu tenho três formas de fazer a pesquisa de clientes na minha base, pelo nome do cliente, pelo nome do pet ou pelo nome do telefone, pelo número do telefone. Então, digitando aqui, o sistema faz a busca na base, encontrou o Herbert, eu clico, ele já traz o vínculo com esse cliente. Caso eu tenha que cadastrar o cliente, é muito fácil, eu tenho um botão aqui para cadastrar já esse cliente e entro na tela de cadastro. Percebam que a nossa tela de cadastro é muito simples. Vou deixar aqui no meio. Então, tem o nome do cliente aqui, Ronaldo, José, nome fictício. Digito o número desse cliente, número de WhatsApp. Esse número ele é obrigatório. Por quê? Porque toda a comunicação com o cliente vai acontecer por aqui. Percebam que eu estou digitando um número aleatório aqui, mas mesmo assim ele está sinalizando que esse número já possui cadastro. Então, no momento que você faz o cadastro do cliente, ele já avalia se esse número está ou não cadastrado na sua base. Nesse cadastro do cliente, nós também temos aqui outras opções que não são obrigatórias, como a data de nascimento. Muito interessante porque o sistema gera automaticamente uma mensagem de feliz aniversário para o cliente. Então, quando você preenche a data aqui de aniversário do cliente, automaticamente no dia de aniversário dele, ele vai receber uma mensagem de feliz aniversário. O CEP, CPF, também é utilizado caso você faça a emissão de notas pelo back-office, pelo módulo ERP. Da mesma forma, a questão do endereço do cliente. Se você emitir as notas pelo sistema, é necessário informar o CPF e o endereço desse cliente. Lembrando que não são informações obrigatórias, as únicas informações obrigatórias são o nome e o telefone do WhatsApp desse cliente. Então, de forma rápida, você consegue avançar aqui no cadastro do cliente. Ponto importante para gerar praticidade e facilidade, você pode já cadastrar o pet do cliente nesse local. O cadastro do pet também é muito simples. Você vai digitar o nome do pet, vai indicar se ele é um macho ou uma fêmea, a espécie desse pet, cachorro ou gato, para aqueles que precisam de espécies adicionais e especiais, converse com a nossa equipe para que nós possamos programar isso para você. Aqui, então, depois eu tenho a raça desse pet, o porte desse pet e o tamanho da pelagem. Percebam que essas são as informações obrigatórias e depois de preencher as informações obrigatórias, o botão azul foi habilitado para salvar e retornar. Isso quer dizer que se esse botão azul estiver cinza, falta preencher alguma informação obrigatória no cadastro. Da mesma forma, eu tenho aqui um campo de data de nascimento desse pet, que irá automaticamente gerar a mensagem de feliz aniversário. Nesse cadastro, tenho informações adicionais que não são obrigatórias, você preenche se for necessário, se for interessante. Aqui também temos a situação do pet. Essa situação ela é utilizada por você quando estiver agendando, porque eu posso colocar aqui uma restrição e colocar uma descrição. Pet idoso, por exemplo. E essa informação ficará visível para quem realizar o agendamento. Tá? Da mesma forma, essa situação impacta no agendamento pelo bot, pelo WhatsApp. Só podem agendar pelo WhatsApp, remarcar serviços, pets que estão com status ativos. Então, no cadastro do pet, você também faz esse controle se aquele pet pode agendar automaticamente sozinho pelo WhatsApp ou não. E abaixo nós temos o checklist padrão, o checklist padrão desse pet. Então, esse checklist pode ser totalmente customizado por você nas configurações e na hora que você está cadastrando o pet, você pode preenchê-lo, porque isso se tornará um padrão e em todos os agendamentos desse pet, essa informação estará disponível no checklist. Tá? Então, fiz o cadastro, salvei. Poderia já cadastrar um segundo pet de forma prática e rápida, clicando nesse botão, mas vou finalizar o cadastro do meu tutor, clicando em cadastrar, e pronto, agora cadastrei e posso procurar esse tutor, né, na minha base. Ronaldo José, está aqui ele, dou um avançar. E aqui eu tenho o pet desse tutor que eu acabei de cadastrar, com uma situação com restrição. Perceba que nesse momento eu também já posso fazer um novo cadastro de pet.
Da mesma forma, ele entra naquela tela de cadastro, perceba que o botão aqui está em cinza, né? Não foram preenchidas as informações. Eu poderia cadastrar um novo pet aqui de forma bem fácil e prática. Mas vamos avançar aqui com o Tor, tá? Outra situação, de forma rápida, eu também posso atualizar a raça, porte, pelo, por aqui. Então, caso eu tenha cadastrado errado, caso seja outra raça, eu posso alterar aqui e posso também ajustar o porte, pelo, diretamente nesse local, tá? Então, avançando, quando o pet tem uma restrição, ele já sinaliza que esse pet possui uma restrição e aqui nós temos a observação que foi informada no cadastro. Nesse caso, eu quero continuar com esse agendamento. Aqui nesse local, nós temos os serviços que a empresa presta. Esses serviços eles estão distribuídos na tela com base na categoria em que eles estão cadastrados. Então, essas são categorias adicionais que foram cadastradas. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui um serviço de banho com tosa tesoura e vou incluir aqui um cronograma capilar e um corte de unhas. Então, perceba que ele vai somando aqui os serviços que foram selecionados e o valor informado abaixo é o valor já total direcionado para aquele pet com base na sua configuração da tabela de serviços. Dou um avançar e avanço para o agendamento. Só lembrando que você também pode digitar o nome do serviço aqui para fazer uma busca. Então, quero incluir uma hidratação, também posso digitar hidratação e já incluo essa hidratação. Caso o cliente tenha um plano de pacote, algo que nós vamos ver no próximo treinamento, no treinamento 3, nós teremos a informação do pacote, do plano do cliente nesse local. E caso o cliente tenha a necessidade de leva e trás, nós já podemos adicionar o leva e trás, a indicação do leva e trás nesse campo, colocar o valor de forma manual. Avançando, agora eu avanço para a parte do agendamento. Nesse modelo, quando eu avanço, eu clico no dia e o próprio sistema faz a busca de horários disponíveis. Esse é o modelo de escolha automática de colaborador disponível. Então, o sistema está avaliando todas as agendas de todos os colaboradores e ele encontrou esses horários disponíveis. A partir do momento que eu seleciono um horário, o sistema já sabe qual é a agenda em que ele irá agendar. Aqui eu também tenho mais opções. Tá? Caso o sistema não indique horários, eu posso também fazer um encaixe que é livre, um encaixe que é praticamente escrever no papel. Esse encaixe ele não ocupa horário, ele não trava a sua agenda, né? Então você define qual é o horário de entrada e saída desse agendamento por encaixe. Os horários, quando são exibidos nesse formato que o sistema mostra, com a indicação de entrada e saída, sugestão de entrada e saída, são horários que travam a agenda. Então, se eu agendar às 11, o horário ficará travado das 11 às 13h40. Esse tempo é definido pela característica do pet e pelos serviços que foram selecionados. Isso também é ajustado nas configurações do sistema na tabela de serviços. Outro aspecto, o chatbot nunca mostra para o cliente quanto tempo o pet ficará no serviço, né? E qual é a expectativa de saída desse pet do serviço. O chatbot só mostra o horário de início, então o cliente não sabe qual é a expectativa de saída do pet do estabelecimento. Essa indicação de expectativa de saída é somente para você que está fazendo o agendamento, é uma informação interna da sua empresa. Aqui nós também temos outras opções, como trabalhar com a escolha manual dos colaboradores. Então, se eu quero direcionar esse agendamento para uma pessoa específica, eu posso selecionar a pessoa e ele traz os horários específicos dessa pessoa. Tá? Quando eu trabalho escolha automática, ele mesmo define qual será o colaborador. Além disso, eu tenho a opção da recorrência, em que eu posso clicar aqui e ao invés de fazer um único agendamento, eu já faço 2 agendamentos. Dessa forma, no primeiro agendamento, eu clico no dia, seleciono o horário, dou um avançar, clico no outro dia, seleciono o horário desse segundo dia, dou um avançar, ele traz aqui o checklist padrão que foi cadastrado no PET, avanço e digito o meu código de 4 dígitos. Herbert, o que é esse código de 4 dígitos? Como eu encontro esse código de 4 dígitos? Esse código de 4 dígitos ele é utilizado pelo sistema para registrar quem fez aquela operação. Então, eu digitei o meu código, o sistema sabe que eu fiz esse agendamento, no histórico eu tenho a informação salva de quem fez esse agendamento. Como eu localizo esse código? O administrador da conta precisa acessar as configurações do sistema em funcionários, ele acessa e aqui nós temos a opção de exibir todos os códigos. Então, o administrador da conta precisa digitar a sua senha. E dessa forma, o código de 4 dígitos é exibido. Se for necessário alterar esse código, também é possível fazer diretamente por aqui. Então, continuando, o nosso agendamento ele foi feito. Temos aqui o agendamento do José, ele está aqui, do Ronaldo. Então,
nós agendamos com todos os serviços que foram selecionados. O agendamento ele está programado. Quando eu clico nele, eu abro todas as informações desse agendamento, os serviços, a informação da fatura, o horário e as informações do checklist. Percebo que aqui nós temos vários botões, né, que podem ser utilizados por você para trabalhar esse agendamento. Então, se eu preciso ver informações do checklist, clico nesse botão e vejo informações do checklist do histórico. Outro aspecto, aquele código de 4 dígitos também pode ser substituído por um seletor de quem fez aquela alteração. Então, você também pode solicitar isso para a nossa equipe de suporte. Avançando, agora nós temos o agendamento aqui marcado. Automaticamente, baseado nesse agendamento, nós teremos as notificações rodando. Então, nós temos as notificações aqui programadas. Se a notificação estiver habilitada, ela será programada ou disparada para o cliente. No caso de novo agendamento, de confirmação de agendamento, de lembrete. Nos agendamentos que eu fiz, nós temos aqui a confirmação de agendamento. E essa confirmação, ela possui algumas regras de envio, né? Então, como essas regras funcionam? Nós temos a explicação detalhada diretamente na notificação que você pode verificar. No caso aqui do Ronaldo, o número que eu cadastrei foi o número de teste, ele não vai receber nenhum tipo de notificação porque o número está errado. Então é importante que você coloque de fato o número correto do cliente no sistema. Caso o cliente receba essa notificação e clique no próprio WhatsApp em confirmar, o agendamento dele ficará verde, como esse da Laika que está aqui. Então, automaticamente, a cor pode mudar de agendado para confirmado, dependendo da interação do cliente com o WhatsApp. E essas informações ficam totalmente registradas aqui no checklist. Então, eu tenho a informação de que o cliente fez a confirmação de forma autônoma, diretamente pelo WhatsApp, pelo chatbot, pelo petbot. Agora, quais operações nós temos adicionais com esse agendamento? Quando eu clico no agendamento, essas etapas aqui laterais, elas são etapas que eu posso manipular. Então, se eu sei que esse horário está confirmado, eu também posso manualmente colocar ele aqui no status confirmado. Digito o meu código com confirmei. Quando o PET chega, nós temos o status de recebido. Esse status de recebido é o processo de check-in do PET. Ele não é obrigatório. Essas etapas não são obrigatórias, mas elas geram muita segurança para você e muito controle do seu processo. Por quê? Por exemplo, quando eu recebo o PET, eu tenho outro checklist aqui, que pode ser totalmente customizado por você, mas é um checklist que ele gera segurança, porque eu registro como o PET chega, então eu registro o que o PET possui consigo na entrada, posso fazer uma análise desse PET para entender se ele tem algum ponto crítico na entrada do nosso estabelecimento, e também posso registrar como o cliente deseja o serviço dele, ou se há outras observações. Esse registro do checklist, quando é salvo, ele fica registrado aqui no nosso histórico de atendimento desse agendamento. Ponto muito importante, porque depois você pode recuperar isso e até sinalizar que o cliente trouxe o PET dele já com um problema. Isso gera segurança para o seu negócio, tá? Então, não é obrigatório, mas registrando essa informação, isso fica no histórico de atendimento e também nós temos uma notificação envolvendo essa etapa do check-in. Nós temos aqui a notificação ao receber o PET. E geralmente essa notificação, ela traz consigo a variável checklist. Essa variável checklist preenche automaticamente na notificação aquelas informações que foram informadas no checklist do check-in. Então, com isso, essa informação também é enviada para o cliente. Caso o cliente tenha algo a contestar, ele já conversa com você, ou isso vira um registro de que ele foi avisado e foi orientado quanto a esses pontos. Então, novamente, gerando segurança para o seu processo. Agora, com o PET já dentro do estabelecimento, porque ele foi recebido, nós precisamos fazer o atendimento desse PET. Essa informação precisa chegar para a sua equipe prestadora de serviço. E como isso pode chegar para a sua equipe? O ideal é que você utilize a nossa tela da área de serviços. Por quê? Para gerar economia de papel no seu processo, para gerar maior segurança, para que você eleve também o seu nível de gestão. Então, essa tela, ela é acessada através desse botão. Você pode abrir essa tela num computador, num tablet ou até mesmo no celular, que fica dentro do banho tosa, ou até mesmo fica disponível para os monitores do hotel e da creche, tá? A outra forma de levar informações para a sua equipe é através do agendamento, clicando em imprimir. Aqui eu clico em imprimir e o sistema gera uma informação que pode ser impressa. Tá? Então ele está gerando aqui o cupom, né, que será impresso. Tá? Então vamos ver se ele já gerou aqui. Não gerou, está gerando. Então está gerando aqui, vamos aguardar só um pouco. Enquanto isso, né, a nossa tela da área de serviço já foi aberta. Então se você precisa de um papel para enviar para o
para o prestador de serviço não deseja utilizar a tela lá dentro, você pode clicar aqui em imprimir. Caso contrário, a nossa sugestão da TechPet é que você utilize a tela da área de serviço, porque ela irá aumentar a sua segurança, a sua economia e o seu nível de gestão. Perceba que dentro dessa tela da área de serviço nós temos a parte de recebimento, execução e entrega. Na parte de recebimento, nós temos todos os agendamentos que ainda estão programados, que estão confirmados, em que o patch ainda não chegou. Tá? Posso, através dessa tela, também receber o patch. Na parte de execução, nós temos aqui os patches que já foram recebidos ou que estão em prestação de serviço, estão sendo executados. E na parte de entrega, são os patches finalizados, agendamentos finalizados. Nesse local também temos botões aqui que podem ser explorados por você, como a questão do filtro. O filtro é interessante para alterar a visualização entre os segmentos, ver agendamentos de um funcionário específico ou somente agendamentos de leve e trás e ordenar a minha visualização. Tenho também um painel que traz um resumo sobre aquela tela. Então, se eu colocar em recebimento, eu trago um resumo de todos os agendamentos aqui que eu tenho ainda por receber, com a quantidade de serviços também programada. Avançando, nessa tela de execução, o nosso procedimento ao executar o serviço é avaliar aqui as informações. Então, tenho as informações do pet, do tutor, informações da raça, tem as informações dos serviços que devem ser executados, quem deve executar esses serviços. Essa questão do carro 1 aqui é um teste interno, né? O correto é que somente pessoas aqui sejam cadastradas como prestadores de serviço, tá? E tenho também as informações do nosso checklist. Tenho as informações do checklist que foram informadas no cadastro do PET e até mesmo ao receber o PET. Então, a informação atualizada chega para a sua equipe que irá prestar o serviço. A equipe, internamente, dentro do Banitosa, ao iniciar o serviço, clica nesse botão iniciar e coloca quais serão os serviços executados. Então, perceba que eu posso selecionar um único serviço, selecionar mais de um ou selecionar todos. Isso indica que você pode organizar a sua prestação de serviços de forma diferente. Se a mesma pessoa fez aqui o banho com a tosa tesoura, eu posso indicar que ela fez esse processo. Quando ela salva, ela coloca o seu código e dessa forma o sistema sabe que aqueles serviços foram iniciados. Quando ela finaliza, ela clica em finalizar, seleciona quais serviços foram finalizados e também possui um checklist aqui que é totalmente customizado por você, que pode ser utilizado pelo prestador de serviço. Esse checklist não é obrigatório, mas ele gera produtividade para o seu negócio, segurança, porque dessa forma o prestador de serviço não precisa sair do seu local de trabalho e passar essa informação por boca para a recepcionista. Tá? Ponto importante também, quando o prestador de serviço do Banitosa indica que problemas do PET, situações, e coloca uma sugestão de consulta e salva aquele procedimento, nós temos uma mensagem que será gerada para a recepção da clínica veterinária ou para o veterinário, sinalizando aqueles pontos que foram encontrados no PET. Então, finalizei aquele serviço, tenho ainda serviços em aberto. A próxima pessoa agora pode clicar aqui, iniciar os serviços que faltam, e depois também pode finalizar. Tenho preenchido aqui, ok? Quando todos os serviços são finalizados, essa tela fica limpa e aí nós temos esse agendamento dentro da parte de entrega no status finalizado. Então, lá na agenda, agora nós temos aquele agendamento finalizado. Lembrando que esse status finalizado também possui uma notificação. Temos aqui a notificação de serviço finalizado, que é enviada automaticamente ou de forma manual. Você escolhe se você deseja que o sistema envie de forma automática ou manualmente quando você clicar num botão. Sobre isso, converse com o nosso suporte, com o nosso atendimento. Aqui também nós temos algumas variáveis, né, como o checklist. Você escolhe, então, se você envia aquelas informações que foram informadas no checklist do serviço finalizado automaticamente para o cliente ou não. E temos também o ciclo de cobrança, informação que será utilizada para os planos e pacotes, algo que será explorado no próximo treinamento. Então, agora nós finalizamos aquele atendimento. Próximo passo, o cliente chega na loja, nós temos aqui a opção de abrir o agendamento desse cliente, clicar em visualizar checklist e temos todas as informações aqui que foram registradas, inclusive quem iniciou, quem finalizou os serviços e o checklist. Então, antes de entregar o PET, dê uma olhada no checklist e, por último, quando o PET for entregue ao cliente, você também pode registrar aqui a entrega. Por quê? Porque aqui nós também temos alguns checklists que podem ser preenchidos para gerar segurança no seu negócio. Dessa forma, nós fechamos esse processo de prestação de serviço. Ponto adicional a esse processo de prestação de serviço é interessante que você utilize aqui a área de serviços, essa tela, porque nós temos aqui um dashboard na parte de painel de serviços que irá lhe ajudar comparando quanto estava
quanto tempo estava previsto para executar aquele serviço, quanto tempo foi registrado pelo operador. Então, dessa forma, você eleva o seu nível de gestão, definindo uma linha base de tempo e acompanhando se a sua equipe está acima ou abaixo e utilizando isso para melhorar a performance da sua equipe, realizar treinamentos, fazer ajustes na prestação de serviço, porque tempo é dinheiro no seu negócio. Além disso, utilizando a tela da área de serviço, você também pode contar com um painel de comissões que você pode aqui definir funcionário da execução e você tem toda uma informação de quais serviços foram feitos por cada indivíduo. Ponto importante, aqui, então, no meu caso, que finalizei aquele serviço, são 4 serviços, um agendamento. Se eu clico no detalhe da comissão, eu tenho toda a informação aqui dos serviços que foram feitos, do PET, e o número do agendamento. Se eu preciso fazer uma auditoria, eu clico no número do agendamento, abro o agendamento e clico em visualizar checklist, tenho toda a informação de como aquele PET foi atendido. Novamente, gerando segurança e controle para o seu negócio. Antes de avançar para os próximos passos desse agendamento, vamos dar uma pausa e eu volto na sequência. Olá pessoal, retomando com o nosso treinamento das operações básicas da agenda, vamos entender outros aspectos desse agendamento. Tá? Então, clicando aqui no agendamento, nós também temos outras funcionalidades interessantes. E eu vou comparar algo com vocês, né? Um agendamento que está confirmado e um agendamento que está entregue. Percebam que o agendamento confirmado, ele possui aqui um botão para remarcar o horário, alterar o box, informar, leva e traz. No agendamento já entregue, esses botões, alguns deles já foram excluídos, já não são mais exibidos, porque esse serviço já foi entregue. Então, em agendamentos que ainda estão para ser executados, né, estão ao longo do processo, nós temos algumas opções adicionais, como a opção de remarcar esse horário. Eu clico em remarcar, ele abre a tela de agendamento e eu posso remarcar para qualquer horário, seguindo aquele padrão que foi comentado anteriormente de seleção automática de funcionários ou escolha manual, quando eu seleciono uma pessoa, e principalmente a questão de horários automáticos que travam a agenda e a opção de encaixes para os dias que eu não possuo mais horários ou situações especiais. Então, aqui basta selecionar o horário, então vamos colocar a escolha automática, vou agendar inclusive para o mesmo dia aqui, avanço, ele traz o checklist, posso revisar o meu checklist nesse momento e coloco o meu código. Dessa forma, esse reagendamento foi feito, perceba que ele saiu de confirmado, foi para agendado, e todas essas informações ficam registradas aqui dentro do checklist. Então, houve um primeiro agendamento feito pelo sistema, por um operador, o cliente remarcou pelo chatbot, confirmou, e agora eu remarquei diretamente pelo sistema. Então, tudo fica registrado. Mais do que isso, percebam que ele alterou aqui o status, né? Além disso, pessoal, o que mais nós temos aqui dentro de opções? Eu tenho como informar um box. O que é esse box? É o local que esse pet deve permanecer dentro do nosso estabelecimento. Alguns chamam de pet espera, de baia, né? Então, eu posso colocar aqui um número e esse número será indicado dentro da área de serviço. Então, tenho aqui o agendamento da Laika, agora eu tenho a indicação numeral. Dentro da área de serviço, você também pode clicar nesse número e fazer a alteração por aqui também, caso o patch tenha sido removido do local ou tenha o local alterado. Avançando, também temos a indicação se aquele patch ele possui leve trás. Né? Então, eu posso diretamente no agendamento incluir isso, colocar o valor do leve trás e colocar a minha senha. Dessa forma, agora esse agendamento passa a ser leve trás e nós temos a indicação do carrinho aqui no agendamento. Temos também a indicação do carrinho lá dentro do leve trás, dentro da área de serviços. Esse carrinho também pode ser clicado e aqui nós temos o endereço do cliente. Tem a opção de clicar ver no mapa e o sistema abre o Google Maps com a indicação do endereço do cliente. Essa opção aqui ela é utilizada para abrir o endereço no mapa, no GPS do motorista também. Além disso, o que mais nós temos dentro desse agendamento? Nós temos a opção de incluir outros serviços. Então, se eu preciso incluir adicionais, eu tenho a opção de clicar nesse botão, alterar, adicionar encaixe. Isso funciona para inclusão de adicionais. O cliente chegou e eu preciso incluir esses adicionais que ele está solicitando. Fiz uma análise, ele precisa de uma remoção de subpelo. Então, acrescentei esses itens, faço a alteração e salvo. Pronto, os serviços foram adicionados. Agora, na área de serviço, nós temos a informação dos serviços adicionais que devem ser feitos pelo cliente. Então,
de forma prática, eu também consigo fazer a venda de adicionais quando o cliente está chegando, antes do recebimento do patch ou até mesmo depois de recebido. Se eu preciso alterar totalmente essa estrutura de serviços, excluir um serviço, eu preciso clicar aqui em editar e reagendar. Por quê? Porque quando eu altero a estrutura de serviços, quando eu não faço mais aqui o serviço de banho, esse inclusive não pode ser alterado porque ele é um serviço aqui de plano de pacote, quando eu faço totalmente essa alteração aqui, ele impacta nos horários. Tá? Então, quando você precisa excluir serviços, você deve fazer aqui no editar e reagendar. Mais do que isso, eu tenho as opções aqui da fatura do cliente, nós já vamos trabalhar com essa questão da fatura, e também tenho para aqueles clientes que possuem o módulo Pet Care, a opção aqui do Pet Care. Então, dentro do agendamento, eu posso clicar aqui e eu já vejo as informações do módulo Pet Care. Que informações são essas? Lançamentos de arquivos, mídias, como no caso aqui desse exemplo em que foi anexada uma foto, como no caso do lançamento aqui de uma foto de um antes e depois, ou de um problema encontrado no pet. Além disso, nós temos outros lançamentos, como o lançamento de vacinas, protocolos com lembretes, termos, contratos com o cliente, receitas ou até mesmo anamneses. Essa situação será explorada no detalhe em outro vídeo, em que nós vamos falar somente sobre o Pet Care. Ok, então esses são alguns pontos iniciais do agendamento. Eu vou dar uma nova pausa e nós retomamos com a questão da fatura e pagamentos desse agendamento. Olá, retomando o nosso treinamento sobre operações básicas da agenda e da prestação de serviço. Para aqueles que possuem um módulo ERP habilitado, nós temos algumas funções adicionais, como a questão de enviar para o cliente o que ele possui em aberto. Então, vamos aqui pegar um exemplo, né? Eu preciso enviar para o Ronaldo tudo que ele precisa ainda em pagar serviços que ele possui em aberto para pagamento. Como eu posso fazer isso? Eu abro aqui o meu módulo ERP, no meu caso já está aberto, entro aqui na parte de serviços, entro em relatório, serviços, e aqui nós temos o relatório de ordem de serviço. Então eu posso clicar aqui em Ronaldo, cliente, Ronaldo José. Data da emissão é a data da prestação daquele serviço, data de vencimento daquela fatura, data em que o agendamento foi programado. Coloco aqui, ao invés de todos, em aberto e sinalizo exibir produtos ou serviços e vou pesquisar. Será gerado um relatório com os agendamentos que esse cliente possui em aberto. Lembre que ao longo do nosso treinamento nós agendamos 2 agendamentos para esse cliente, tá? Inclusive aqui os 2 agendamentos ainda não foram pagos, tá? Então temos aqui o total de 380 com esses 2 agendamentos. Aqui também temos um total de 380 com 2 agendamentos. Esse relatório você pode exportar para PDF ou imprimir. Quando você imprime, ele gera um relatório nesse formato, que você pode enviar no WhatsApp do seu cliente. Então, essa é uma operação adicional para que você leve essa informação também para o cliente. Agora, avançando, como deve ser feito o processo de pagamento desse agendamento que nós temos aqui? Nós possuímos 2 situações, os clientes que possuem um módulo ERP, o back-office habilitado, e os clientes que não possuem. Nós vamos tratar primeiro, nesse treinamento, dos clientes que possuem um módulo ERP habilitado. Nesse caso, todos os pagamentos devem ser registrados diretamente no módulo ERP, diretamente dentro do PDV. Por quê? Eu estou com o meu PDV aqui, a tela do PDV, vou abrir o meu PDV, e nós vamos avaliar essa situação. Mas por que nós temos que fazer diretamente pelo PDV? Porque o PDV da TechPet, ele possui para o seu negócio a abertura e fechamento de caixa. Então, você deve utilizar o PDV para que tenha uma correta abertura e fechamento do caixa. Como esse processo de pagamento diretamente no PDV deve ser feito? Eu abro o meu PDV, eu clico em vendas em aberto, importar do PDV. Aqui eu digito o nome do cliente, e dou um pesquisar. Percebam que ele trouxe somente um agendamento. Por quê? Porque ele traz somente agendamentos até a data de hoje. Hoje é dia 12, então a data de hoje. Caso eu tenha que pagar agendamentos futuros, eu preciso antes localizar essa ordem de serviço aqui dentro de serviços. Como que eu localizo? Eu entro, coloco uma busca avançada, coloco a data da qual eu quero localizar esse agendamento, coloco o nome do cliente. A situação é interessante colocar em aberto e vou pesquisar. Se eu quero pagar um agendamento de data futura, como esse do Ronaldo José do dia 19, eu clico nessa ordem de serviço e coloco a data para a data de hoje. Na parte inferior, então eu clico em salvar e pronto. Alterei para a data de hoje e assim agora eu posso operar o meu PDV aqui novamente, né? Eu clico em importar
E agora nós temos as duas OS aqui do Ronaldo José. Para a segurança, é interessante fazer aqui o filtro pelo nome. Seleciono as duas, importo. Ele traz para o PDV os serviços que foram feitos pelo cliente, tá? Então, esse é um PDV unificado em que eu também posso lançar produtos. Então, se o cliente precisa de mais algum produto, eu posso incluir esse produto nesse momento. Inclusive, aqui eu tenho controle de lotes e validades. Eu incluo esse produto e o fechamento ele se torna unificado de produtos e serviços. Avanço para o pagamento. Então, nessa tela eu defino como o cliente irá pagar. Então, eu posso colocar cartão de crédito, posso colocar que será em 3 vezes, adiciono e finalizo o nosso processo. Nos próximos treinamentos, nós vamos explorar de forma mais completa o PDV. Mas, adiantando alguns pontos, ponto importante. Antes de fechar aquela venda, é muito importante aqui mencionar o cliente, novamente, para que ele vincule a venda de produtos. Então, vinculo o cliente, e aí eu tenho a opção de gerar o cupom fiscal para o cliente, cupom fiscal da parte de produtos. Somente em estados com nota conjugada é que o cupom irá conter também serviços. Na grande maioria, nós temos aqui o cupom fiscal para o cliente, nota fiscal do consumidor, sendo gerado somente para produtos. Se o cliente não deseja o cupom fiscal, você pode gerar um recibo para ele. Se ele não deseja nada, você simplesmente pode fechar essa venda, que os serviços serão sinalizados como pagos e nós teremos a baixa de estoque também do produto que foi indicado aqui, ou um lançamento também no financeiro. Então, o pedido foi fechado, né? A venda foi concluída e aqui nós temos a baixa sendo feita daqueles agendamentos com o produto. Né? Então, retornando aqui agora para as ordens de serviço, aquelas ordens de serviço não estão mais em aberto, elas estão atendidas. Tá? Então, elas estão atendidas. Isso, inclusive, é um ponto importante, porque você pode utilizar essa indicação para balizar a emissão das notas fiscais. A emissão das notas fiscais dos serviços que foram prestados são feitas diretamente aqui pela ordem de serviço ou pelo agendamento. Nós indicamos que a forma mais fácil é fazer diretamente pela ordem de serviço. Por quê? Porque daí eu posso fazer os filtros aqui e eu já tenho todas as informações daquelas que foram atendidas, clico nesse botão e faço a emissão da nota de serviço por aqui para esse cliente. Então, quando eu tiro aqui o filtro do nome do cliente, eu também posso trazer todos os agendamentos que já estão atendidos e posso também fazer a emissão da nota fiscal por aqui. Para fazer a emissão da nota, basta clicar nesse botão, ele irá abrir a tela aqui da geração da nota fiscal. Ponto importante, esse cliente ele precisa ter as informações de CPF e endereço cadastradas para que a nota seja emitida no nome dele. Na parte inferior tem as informações do agendamento e eu preciso selecionar a atividade da prestação desse serviço. Por fim, eu clico em salvar e emitir, automaticamente o sistema irá gerar a comunicação com a prefeitura. Então, ele analisa se as informações estão todas certas, eu clico aqui em emitir e ele faz a transmissão. No nosso caso, a transmissão não irá acontecer porque eu não tenho o certificado digital instalado, então por isso que ele não vai emitir essa nota. Caso ele emitisse, aqui nós teríamos a nota em verde, nota que você pode enviar para o cliente ou deixar que o sistema envie pelo e-mail para o cliente. As notas emitidas elas ficam nesse formato. Essas são notas antigas que nós utilizamos de teste aqui no sistema. Quando eu clico aqui, eu tenho como baixar o XML ou imprimir a DANF. Então, após registrar o pagamento, a emissão da nota daquele serviço é feita diretamente na ordem de serviço. Caso você queira, você pode fazer essa emissão das notas de serviço uma vez por dia, uma vez por semana, entrando nessa tela, colocando aqui o status como atendido, fazendo o filtro e aí emitindo suas notas aqui uma por uma, ou também você pode agrupar as ordens de serviço já atendidas e gerar uma nota única para aquele agrupamento. Tá? Então, essa também é uma opção, você também pode agrupar e emitir uma nota única para aquele cliente. Agora, então, voltando para a nossa agenda, após esse processo, né, nós teremos a atualização aqui na agenda de que aquele serviço ele foi pago. Então, eu entro na fatura aqui e eu tenho a informação de que ele está pago. Tá? Dentro do histórico dessa fatura, eu também tenho a informação de que ele foi pago pelo PDV. Então, dessa forma, nós temos o processo completo de prestação de serviço, desde o agendamento até o pagamento e emissão da nota fiscal. Ponto adicional, como eu posso lançar produtos ao longo de um atendimento de serviços? Então, suponhamos aqui que eu tenho o Marcos, né, atendimento do Marcos, da Lilica, e eu preciso lançar produtos nesse atendimento. A melhor forma para isso é entrar no ERP e realizar isso diretamente
na parte de ordem de serviço. Então, acessando o menu de ordem de serviço, eu faço o filtro, coloco o nome, coloco a data aqui também da ordem de serviço. Tenho aqui as ordens de serviço do Marcos. Aquela em questão aqui eu também posso localizar pelo valor, R$ 164. Tenho aqui a do dia 12, que é a do dia de hoje. Então, é nessa ordem que eu irei lançar um produto. Como que eu lanço o produto? Na ordem aqui eu tenho a opção de selecionar o produto. Ponto importante, coloco aqui como não, coloco aqui a quantidade que eu quero lançar daquele produto. Preciso colocar aqui a quantidade antes. E agora sim, naquela localização, eu coloco também a quantidade de 5. Lancei o produto na minha ordem de serviço. Ok. Agora, no meu PDV, eu também posso registrar o pagamento daquele serviço. Então, eu clico aqui, importar. Escrevo pelo Marcos. Tenho aqui as OS dele, dentro desse período. Quero somente a do dia 12, vou importar. E percebam que aqui eu tenho o serviço com o produto que foi adicionado. Aí, nesse momento, eu posso avançar para o pagamento e registrar o pagamento dessa OS com produtos e serviços. Tá? Então, essa é uma forma de adicionar produtos ao longo do atendimento. Agora, próximo passo do nosso treinamento, para aqueles clientes que não possuem um módulo RP, um módulo do back-office, como deve ser feito o registro de pagamento. Nesse caso, o registro de pagamento é feito diretamente dentro do agendamento pela fatura, porque, nesse caso, o sistema não possui abertura ou fechamento de caixa, somente os relatórios financeiros da parte de serviço dentro do dashboard da agenda da parte de serviços. Então, quero registrar aqui um pagamento de um item avulso, no caso, vamos registrar o pagamento desse plano e pacote aqui. Eu tenho a fatura dele, eu clico nessa fatura e eu tenho o botão pagar aqui. Esse botão está disponível somente para clientes que não possuem um módulo ERP. Clico aqui em pagar, seleciono a forma de pagamento, o quanto será recebido naquela forma e clico em pagar, informando o meu código de operador. Pronto, registro financeiro feito diretamente na agenda, processo somente disponível para clientes que não possuem um módulo ERP. Então, esse é um processo de pagamento e agora eu posso utilizar aqui o filtro de pagos e não pagos também para filtrar a minha tela e saber quais clientes do dia de hoje precisam ser cobrados também.